Olá, 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 eu sou a Larissa e hoje eu vim trazer mais um vídeo para o canal. Hoje no cenário um pouquinho diferente, não estamos na obra porque o assunto do dia não demanda presença física. Porém, não é menos importante do que o acompanhamento de perto da obra. Vamos falar hoje sobre a importância dos projetos. Eu comentei isso no vídeo anterior, eu fiz uma breve introdução do que mais nos trouxe dor de cabeça nesse período inicial da obra e comentei sobre a importância de conferência e de fazer um bom projeto. Não esmiucei os detalhes, mas vou falar agora a respeito e quero você coladinho comigo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito a entender do que eu falei lá no vídeo anterior. Vamos começar. Por que os projetos são tão importantes, você sabe? Nada mais, nada menos, porque nós estamos falando do seu projeto de vida, do meu projeto de vida, do projeto de vida de quem está construindo. E eu vou listar alguns pontos aqui que são muito importantes. E o primeiro deles é você escolher um escritório que tenha sinergia com o seu estilo de vida. Vocês precisam falar a mesma língua, vocês precisam estar em sintonia para a coisa fluir. No vídeo anterior eu comentei que como fui eu que desenhei o layout da nossa casa, eu optei pelo escritório de arquitetura mais barato do mercado. E isso foi um erro muito grande, porque nós não buscamos referências. Então, quando eu apresentei a minha proposta de projeto, por mais que eu não quisesse mudar o layout, um bom escritório de arquitetura, ele certamente teria alguma coisa ou outra de sugestão para nos oferecer, alguma melhoria pontual, alguma coisa que talvez eu tivesse deixado passar batido. E se fosse um bom escritório, nós teríamos recebido esse feedback. Como era o escritório mais barato, nós não procuramos saber a respeito do serviço deles. O projeto que eu entreguei, recebi elogios, dá licença. Recebi elogios, eles disseram que o projeto estava muito bom, mas não opinaram em nada. Aquele projeto seguiu, a gente só colocou nos padrões do condomínio, da Caixa Econômica, da Prefeitura, e ele mesmo foi o projeto aprovado e é ele que é essa casa que nós vamos subir. Mas aceitaria opiniões se elas fossem relevantes e se fossem boas, né? Então esse é o primeiro ponto, você precisa escolher um escritório que tenha sinergia com o seu estilo de vida. A gente está falando do nosso projeto de vida, do meu projeto de vida. E se você escolhe um escritório pelo preço, como eu fiz, você pode acabar perdendo algumas coisas ou deixando de considerar algumas coisas importantes para o seu futuro. Vou te dar exemplos. Eu não tenho filhos, não sei se você que está me assistindo tem ou se pretende ter filhos, mas se sim, como eu pretendo, isso precisa ser contemplado no projeto de uma casa. Então, é legal que a casa ela não apresente situações de perigo, situações de risco para a criança, muita escada, muita quina viva, enfim. Outra coisa importante de se considerar é a acessibilidade. Hoje eu tenho 31 anos, meu esposo tem a mesma idade. E graças a Deus nós temos saúde e não temos dificuldade de locomoção. Porém, como é o nosso projeto de vida, eu pretendo envelhecer nessa casa. E quando eu envelhecer, eu posso ter dificuldades, como por exemplo, subir escada, ou posso receber pessoas na minha casa que tenham dificuldade de locomoção, como o uso de cadeira de rodas, muleta, enfim. Então, ninguém, além de você, vai pensar nesses detalhes por você. Se é o seu projeto de vida e se você pretende envelhecer nessa casa, tudo isso precisa ser pensado e considerado. Então, se você escolhe um escritório de arquitetura que não tem know-how, ninguém vai pensar nisso para você. Esse é um ponto muitíssimo importante. Um outro ponto interessante que eu acho que todo mundo já passou raiva em apartamento ou casa alugada, quem já teve a oportunidade de alugar uma casa ou morar num imóvel muito antigo também, isso é muito comum de acontecer, é dificuldade com o uso de tomadas.
Esse eu acho que é um problema que todo mundo já teve. Por exemplo, eu quero ligar aqui uma air fryer ou um micro-ondas e eu tenho uma tomada de 10 amperes e esses equipamentos demandam tomada de 20 amperes. E aí o que eu faço? Eu coloco um T, o T derrete, acontece uma confusão, eu preciso trocar a fiação, posso queimar os equipamentos. Enfim, adaptadores, alguns já estão fora de mercado aí justamente porque são proibidos, comprometem a rede elétrica, comprometem um monte de coisa aí e isso não é legal. Então, eu tenho certeza que, pelo menos, alguém que está me assistindo já passou dificuldade com utilização de tomadas. Ou uma parede onde é o único lugar para colocar guarda-roupa e a única tomada do quarto está ali atrás. Enfim, situações como essa. Vou dar um exemplo muito chato que aconteceu conosco. Na verdade, essa situação de projeto é uma situação muito delicada e que nós ainda não superamos. Nós estamos enrolados com essa questão ainda. O nosso projeto elétrico, ele não ficou pronto, porque a gente teve alguns contratempos. Na verdade, como eu tinha esse receio de ter problema com pontos de tomada, principalmente, eu pedi para o engenheiro que está fazendo o nosso projeto elétrico para que ele me contatasse antes de definir os pontos de interruptor e de tomada, onde vai 20 amperes, onde vai 10 amperes, onde vai ser 127, onde vai ser 220 volts, enfim, esse tipo de coisa eu queria acompanhar de perto, justamente para não ter problema no futuro. E isso, nós estamos no mês de dezembro, eu comentei com o engenheiro lá em setembro, ele disse que estava ok, que quando ele fosse fazer o projeto ele me contatava. O que aconteceu? Ele não me contatou, entregou o projeto elétrico foi para obra e quando eu fui conferir, eu precisei refazer tudo. Refiz com ele, mudou previsão de cargas elétricas, enfim, uma confusão, o projeto teve que ser refeito. O nosso projeto estrutural precisou ser refeito também, eu comentei isso no vídeo anterior. Nós tivemos que pagar um novo projeto estrutural, porque o projeto da casa, o arquitetônico, mudou algumas dimensões, enfim. Foram solicitações da prefeitura, do condomínio, a gente mudou, precisou pagar um novo projeto estrutural. Isso eu comentei no vídeo anterior, né? Aconteceu porque precisou fazer um novo, por quê? Primeiro porque mudou tudo, segundo porque a gente esperou muito tempo entre a compra do terreno, a aprovação de projeto e início de obra. Então esse foi um outro contratempo. Voltando ao projeto elétrico, vou dar algumas dicas aqui de situações amadoras que aconteceram comigo e para vocês ficarem ligados que isso é muito comum. Volto a dizer, a nossa escolha para profissionais que fizeram os nossos projetos foi única e exclusivamente preço. Então, a gente sofreu muito com isso, ainda está sofrendo. Vamos lá, peguei o projeto de pontos elétricos para revisar, para ver se estava tudo de acordo com o que eu queria. E a primeira decepção, o nosso escritório, eu trabalho em casa, o Bruno eventualmente precisa trabalhar em casa também, ele tem a empresa dele, então volta e meia ele precisa trabalhar no computador de casa. Então eu fiz um escritório com uma bancada grande de parede a parede, com 2 cadeiras, né? Eu vou trabalhar do lado dele. E o escritório, eu acho que é o local da casa, assim, onde a gente mais vai precisar de tomada. Por quê? No meu lado, eu vou ligar o meu computador, vou ligar o meu monitor, vou ligar a máquina de cartão de crédito, vou ligar a impressora, vou ligar carregador de celular. Já listei 5 tomadas que vão ser necessárias para o meu dia a dia. O Bruno a mesma coisa. E quando eu fui analisar os pontos elétricos que estavam dispostos nessa bancada, tinha um ponto elétrico do meu lado e um ponto elétrico do lado do Bruno. Ou seja, a gente liga a fonte dos computadores e acabou. Não ligo mais nada. Acabou as tomadas. Eu tenho uma de cada lado. E quando eu questionei isso com o engenheiro, a resposta que eu tive foi: usa um filtro de linha. Eu falei: oi? Eu vou construir uma casa do zero, onde eu posso prever a quantidade de tomadas que eu quiser e eu vou precisar utilizar um filtro de linha, vou precisar ficar refém de um filtro de linha. Só para vocês terem ideia, esse ano eu já queimei 3 filtros de linha. Por quê? Precisei ligar computador em local em que só tinha uma tomada, coloquei filtro de linha, sobrecarreguei aquele ponto, a rede elétrica,
Queimei 3 filtros de linha. Enfim, a resposta que eu ouvi do engenheiro foi essa. Do arquiteto. Usa um filtro de linha. Eu falei, não, refaz o projeto. Pois é. Esse foi um exemplo. Um outro exemplo bizarro, que vocês também não vão acreditar, é banheiros. Em cima de pia de banheiro, nos meus apartamentos, sempre foi assim, não sei com vocês. Normalmente a gente contempla um espelho, certo? Pois bem, todas as tomadas dos banheiros foram contempladas onde? Em cima da pia do banheiro. Olha que legal! É bizarro, mas foi isso que aconteceu. E aí, quando eu questionei isso, a resposta que eu tive foi: corta o espelho. Eu falei, hã? Corta o espelho para dar acesso à tomada. Gente, não tem cabimento. Conferir os pontos de tomadas dos quartos. Tomada de quarto é muito importante. Eu acho que a gente precisa, todo mundo tem necessidades que são comuns a geral, né? Então, fui conferir os pontos de tomadas dos quartos. E cada quarto tinha 3 tomadas, sendo que uma delas era para ligar a TV e as outras 2 eram na única parede disponível para guarda-roupa. Olha que legal. O que ia acontecer com as tomadas? Eu ia colocar o guarda-roupa e ia tapar as 2 tomadas da parede. Situações bizarras, listei 3 aqui para vocês que são terríveis. Então, e quem me apresentou esse projeto foi o escritório de arquitetura. Acredite ou não, isso é possível. Situações como ponto de tomada, onde na planta humanizada eu representei uma cristaleira. O que eu vou fazer com ponto de tomada dentro de uma cristaleira? Ponto de tomada, onde na planta humanizada existe um closet. O que eu vou fazer com uma tomada dentro do armário do closet? Vai ser iluminada? A cristaleira, por exemplo, vai ser iluminada, mas aí são pontos específicos, não são pontos de tomada. Então, eu poderia ficar aqui a tarde toda listando situações bizarras do projeto de pontos elétricos para vocês. Mas eu listei algumas situações que vão ser suficientes para abrir os olhos da galera aí que está construindo. Então, fiquem de olho nessas situações. Por quê? Porque só você é que conhece as suas necessidades, mais ninguém. Então, se você vai construir, fique de olho em cada etapa do processo. E a etapa de projetos é a mais importante. Eu tentei não acompanhar de perto, eu tentei deixar de fazer alguns projetos, embora eu seja engenheira e entenda a necessidade disso, mas não teve condição. Não teve, principalmente depois que eu comecei a observar esses detalhes e como era difícil administrar isso. Então, é isso, acompanhem de perto, prestem muita atenção, converse com seu companheiro ou com a pessoa que vai morar com você na casa, companheiro, companheira, mãe, pai, avô, tio, vó, filho, e elenquem todas as demandas, todas as necessidades, apresentem isso para o escritório de arquitetura e na hora que ele te devolver o projeto, faça a conferência, porque apesar de eu ter exposto todas as minhas necessidades, eu recebi um projeto com muito erro e se eu tivesse aprovado aquele projeto ou mandado construir sem conferir, eu tenho certeza que eu teria muitos problemas. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Pontos de tomadas era uma coisa que eu já estava ligada, sempre me incomodou, então eu fiquei muito alerta nesse sentido. É isso, gente. Eu acho que esse vídeo é de extrema importância para quem está começando ou para quem pretende construir um dia já ficar ligada nessas situações. Não deixem de escolher com muito carinho o escritório que vai fazer os seus projetos. É muito importante vocês tentarem fechar todos os projetos, desde o arquitetônico, desde o cara que vai conhecer a sua necessidade inicial lá. Olha, o que seria a sua necessidade inicial? Seria uma casa com tantos pavimentos, né? 1 ou 2, enfim.
tantos cômodos, se você tem filho, se você não tem, se você mora com algum idoso ou se você pretende morar, o que você espera da sua casa, né? Quanto tempo você pretende morar ali, enfim. Esse é o escritório que vai conhecer as suas necessidades iniciais, suas necessidades básicas. É muito importante que esses caras te acompanhem até o final. Se for possível, que eles sejam os responsáveis técnicos da sua obra, porque quando a gente fala de projetos, a gente tem esse cara que vai conhecer suas necessidades iniciais, é o que vai fazer o seu projeto arquitetônico, é o que vai desenhar o layout da sua casa, com a disposição de cômodos, enfim. Depois a gente tem os projetos complementares, que são 4 basicamente, né? Que é hidráulico, hidrossanitário, né? Elétrico, estrutural e o de interiores. Esse de interiores, esse profissional que vai fazer o seu projeto de interiores, é muito importante que ele te acompanhe na compra do material e na instalação. O projeto de acabamentos é outra coisa muito importante. A gente não chegou lá ainda, mas minha cabeça já começa a doer só de pensar, porque eu sei que além de ser uma fase muito cara da obra, é uma fase que demanda acompanhamento muito de perto. Porque se o seu pedreiro, se o seu mestre de obra, se a construtora instalar um material errado, vai te dar prejuízo ou vai te deixar insatisfeito pro resto da vida, porque você planejou aquilo ali tão bem, você idealizou uma coisa e vai receber outra, e isso é frustrante. Então, é interessante que o seu arquiteto, né, que desenhou o seu projeto de interiores, ele acompanhe desde a compra até a instalação e a entrega, enfim. Então, por isso que é interessante se ele puder ser também o responsável técnico, que é a pessoa que vai estar ali dia a dia acompanhando o pessoal que vai executar a sua obra. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não seguiu o canal, segue, dá like. Semana que vem eu volto na obra para mostrar como é que tá a situação lá. Já evoluiu alguma coisinha? Tempo chuvoso, a gente não consegue andar muito rápido, isso tá me incomodando, mas fazer o quê? Faz parte do processo, são situações adversas que a gente não tem como controlar a situação do tempo, clima, e pedir a Deus que segure essa chuva pra gente conseguir andar com essa obra e eu trazer conteúdos pra vocês. Dá like, segue meu canal. Até a próxima!